Vem cá, o Brasil é o país da impunidade? É mesmo? O que é que você entende dessa questão da percepção de impunidade? Será que o Brasil é um país que prende muito ou prende pouco? O Brasil se mantém como. A gente dá uma olhadinha, tem algumas manchetes que dizem assim: o Brasil se mantém como o terceiro país com maior população carcerária do mundo. Você vê outra chamada dizendo: sensação de impunidade e lei ineficaz levam o cidadão a se tornar juiz e executor. Então você vê que notícias levam para determinados extremos. Um determinado pensamento pega aquela informação para dizer: estamos prendendo muito. Nós somos o terceiro com maior população carcerária do mundo. Embora nós também sejamos dos países com maior população do mundo, mas é outra história e isso daí daria outro tipo de questão. A parte das falácias a gente já conversou em outro vídeo. Uma outra chamada te chama a atenção para essa questão do extremo a que o cidadão termina sendo levado pelo fato de reconhecer a inexistência da presença do Estado. Então, quais são as causas da sensação que a gente tem de impunidade? Porque os criminosos realmente poderosos, eles raramente são presos. E os poderosos que porventura tenham sido presos, nós já sabemos o que é que em algum momento já aconteceu e acontece. Agora, essa realidade que a gente fala dos criminosos poderosos não é a mesma coisa dos criminosos comuns. Os criminosos comuns, você poderia pensar, mas peraí, o criminoso comum, ele não vai ter o bom advogado, logo ele é que termina sendo desfavorecido em relação ao rico, não é? Essa é uma meia verdade. Por quê? Desses criminosos comuns, poucos desses crimes são solucionados. Desses solucionados, poucos são realmente indiciados. Daqueles indiciados, nem todos são condenados. Daqueles condenados, nem todos vêm a cumprir a pena. E nem todos que cumprem a pena a cumprem de forma integral. Então, aquela frase que diz que realmente o bandido fraco ele termina pagando o que o bandido rico termina não pagando, essa é uma verdade, mas isso mascara uma realidade de impunidade, porque para o bandido comum também existe muita impunidade. O problema é que aquele que terminar efetivamente entrando na cadeia, aí sim, aquele vai ficar numa situação muito diferenciada do criminoso poderoso. A gente vê uma notícia dizendo: apenas 44% dos homicídios são esclarecidos no Brasil, diz o Instituto Sou da Paz, por exemplo. E aí a gente começa a fazendo aquele escalonamento, parecendo com aquele que eu fiz quando a gente falava da cota. Então você pega de um universo amostral até que uma pessoa venha efetivamente a ser presa, existe um caminho muito grande. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, no inciso 57, diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, nessa situação, a gente nota que mesmo aqueles que são notadamente culpados, presos em flagrante, eles se beneficiam para postergar até a prescrição. Quantas vezes a gente vê a notícia do sujeito que fica entrando com várias e várias manobras, o tempo vai passando até que seja declarado aquela questão da prescrição. Isso tem a ver com aquilo que a gente tinha falado. Então, existe uma série de coisas que se possibilita acontecer para que os crimes que venham a prescrever. Só que alguns crimes eles são imprescritíveis, que seria o racismo e a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Em relação a essa questão que eu tinha falado do trânsito em julgado, existem 4 instâncias de julgamento, quando na verdade deveriam existir 2 instâncias. Então nós temos o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que era simplesmente para se ater à legalidade das coisas, e o Supremo Tribunal Federal, que era para simplesmente analisar a
constitucionalidade de algumas coisas, mas na prática tudo termina subindo lá para o Supremo, a depender da qualidade e da insistência do advogado. Isso possibilita que a sensação de impunidade aconteça, porque você mistura a possibilidade do sujeito ficar livre durante muito tempo, porque até o trânsito em julgado ele não seria considerado culpado, mesmo que você tenha, por exemplo, uma filmagem onde tem uma prova inequívoca. Em alguns casos pode ser que o sujeito ainda assim saia diante de um monte de manobras que vocês já sabem que acontece. Então, se enquanto não chega ao final o sujeito não pode ser culpado, ele é como se ele tivesse assim. Veja que coisa estranha. Na nossa Constituição, o sujeito, enquanto não for transitado em julgado, ele não pode ser considerado culpado. No entanto, ele pode vir a ter algum tipo de prisão. E nessa prisão, você, então, se ele não pode ser culpado, é como se você estivesse garantindo a prisão de alguém semi-culpado. Eu estou fazendo uma brincadeira com o linguajar dos textos constitucionais em relação à realidade. Veja como uma coisa é estranha. É como se você estivesse partindo do pressuposto de que todo e qualquer juiz é corrupto. Logo, a decisão de um determinado juiz ou a decisão do tribunal de júri vai ser algo que vai ter como se fosse uma meia validade, porque enquanto não tiver transitado em julgado, o sujeito pode estar até preso, mas ele ainda não é considerado culpado. Viu a inconsistência? A gente sabe que existem várias coisas, e uma das coisas que me chama a atenção é a audiência de custódia, que diante daquele pensamento de dizer, lembra o começo do vídeo? Nós prendemos muito, nós consideramos o bandido como uma vítima, nós não estamos focando na existência de novas prisões, eu não estou focando para melhorar as prisões, eu simplesmente estou querendo arranjar uma forma de não fazer o bandido sofrer. O que é que vai acontecer? Termina havendo uma libertação dos presos, e nem sempre isso acontece, no meu ponto de vista, pelas razões corretas. Observa, a palavra de um bandido e a palavra de um determinado policial, em algum momento, qual vai ser o peso? Por via das dúvidas, se confia no bandido ou no policial. E nessas audiências de custódia, uma coisa que a gente precisa se preocupar muito, pessoal, é que nessa questão que a gente visualiza, eu já vi algumas situações relatadas por policiais que se arriscaram para prender um bandido. E qual é a sensação daquele bom policial? E eu gosto muito mais de pensar que a regra é que os policiais são bons do que a regra é que sejam maus. É claro que vão chover imagens da exceção, mas lembram quando eu falei da falácia em outro vídeo? Pega-se uma exceção para tornar aquela exceção como se fosse uma regra. Imagine, se coloque na posição de um policial realmente honesto que arriscou a sua vida, ele poderia ter não voltado nunca mais para sua casa, se dedicou, se esforçou, entrega aquele bandido para a custódia do Estado e verifica que em algum momento o bandido vai ser solto. Estamos criando uma geração de policiais cínicos e frustrados. Qual vai ser a vontade de um policial que passou por algum tipo de constrangimento em verificar isso e ser indagado por um determinado juiz? O que é que ele vai fazer quando ele verificar novamente o descumprimento da lei? Será que ele vai atrás daquele bandido sob pena de levar uma outra chamada de um determinado juiz? Nós estamos criando uma situação muito, muito perigosa. Só que algumas vezes pode acontecer que nessa audiência de custódia existem algumas falhas realmente que poderiam ter ensejado aquela libertação. Só que para isso a gente precisaria melhorar a qualificação dos policiais para que eles não corressem algum tipo de risco de pôr algum tipo de prejuízo para ser atacada a legalidade daquela prisão. Vamos falar de uma outra situação que ela tem a ver um pouco com essa sensação da impunidade. Vamos falar um pouquinho da progressão de regime.
Quando você tem crimes não hediondos, essa progressão de regime ocorre depois do cumprimento de 1/6 da pena. Quando você tem crimes hediondos, onde o réu ele é primário, essa progressão de regime ocorre depois de percorridos 2/5 daquela pena. Se aquele crime hediondo, o sujeito ele é reincidente, a progressão só ocorre depois de passado 3/5 daquela sentença. Para pensar. Só que o problema é que algumas vezes, além de você ter a progressão de regime, você, em alguns casos, você tem essa questão de baixas penas para determinados crimes. Com essas baixas penas e com essa possibilidade de progressão tão rápida, a sensação, por exemplo, de uma mulher que foi estuprada e depois de poucos anos verificar que aquele estuprador está novamente na rua, possibilitando fazer isso novamente com outras pessoas, nós estamos num caminho muito, muito, muito perigoso. Quando a gente fala de baixas penas, a maior pena que existe no nosso ordenamento jurídico é de 30 anos. Só que no artigo 33 do Código Penal, eles dizem que penas de detenção não são cumpridas em regime fechado. Então, isso significa dizer que o sujeito que for cometendo aquelas coisinhas, por mais que ele seja um serial criminoso daquelas pequenas coisas, a cadeia não é algo que vai fazer parte do cotidiano dele. Me fala, é um estímulo ou não para que ele continue cometendo aqueles pequenos delitos? Quando a gente fala dessa questão da impunidade, a gente nota também o quanto que a gente possibilita que as questões fiquem perdurando por anos e anos e anos. Várias vezes o funcionamento do judiciário me parece lento, muito caro e pouco atuante no sentido de coibir alguns tipos de infração. Some-se a isso algumas leis que são confusas, são dúbias, são permissivas e também muitas vezes contraditórias entre si. Quando nós falamos dessas questões que possibilitam a prescrição, observa o tempo que um suposto advogado precisaria fazer para garantir uma determinada prescrição. Então você está visualizando aí na tela o tempo para a prescrição versus o tempo máximo da pena combinada ao crime para poder ocorrer a determinada prescrição. Então, com aqueles recursos sucessivos e excessivos que ainda são permitidos num processo, termina se favorecendo que, olha, não se preocupa não. Já demorou para ter toda aquela série, né, de você fazer o levantamento, o indiciamento, o relaxamento da prisão, se tiver sido preso e por aí vai. Mas se foi condenado, calma. Vamos começar a fazer aquela série de recursos até que ele prescreva e a partir dali você estimulou mais uma vez a impunidade. Quando nós falamos a respeito dessas questões da impunidade, vamos analisar aqui uma outra situação onde você observa o tipo de crime com a fração da pena em que você pode ter algum tipo de benefício. Então, quando percorrido, por exemplo, para um crime comum de um réu primário, depois de 1/6 você poderia ter a progressão de regime com um serviço externo e saída temporária. E depois de cumprido 1/3, o livramento condicional. E eu não vou ler isso para você, já está tudo consolidado para você, é só para você ter uma caracterização de como é que isso funciona para que a gente tenha uma ideia clara do caminho que a gente termina indo. Com essas questões de quando o sujeito já vai conseguir fazer uma progressão de regime, que infelizmente na prática, quando essa progressão do regime acontece, em uma parte muito significativa dos casos, ele termina entrando numa situação de um verdadeiro abandono do Estado, de forma a que ele venha a ser estimulado, inclusive, a cometer o crime. Ou seja, o discurso muitas vezes é um, mas a prática é outra. Meu Deus, eu fico imaginando a situação de quem teve um parente assassinado, violentado, e constatar em algum momento que, para os efeitos da sociedade, tudo passou, mas a perda daquela pessoa
emocional, aquela perda ela é irreparável. A sensação que se tem com essas questões do benefício, aparentemente para mim, são uma coisa muito problemática. É uma daquelas coisas que podem fazer com que o cidadão, diante daquele cenário da pouca efetividade, seja da investigação, até chegar na parte da condenação, até chegar na parte da prisão, e uma vez que ele tenha sido preso, para ele sair, a sensação é de um verdadeiro abandono. Vamos falar agora da progressão atual. Como é que funciona a progressão atual? Então, o sujeito ele sai do regime fechado, semiaberto e aberto, podendo ser aquela libertação condicional. Então, ele segue mais ou menos essas etapas, lembrando que algumas vezes ele não precisa necessariamente sair escalonando para sair do fechado para o semiaberto e aberto e por aí vai. Mas em níveis de dificuldade seria esse tipo de nível que a gente teria. Vamos falar daquele discurso em que se diz prisão é coisa de pobre. Não é isso? Tantas vezes a gente fala a respeito disso. Agora me diz, o criminoso comum, ele é verdadeiramente uma vítima da sociedade? Para pensar. Se o fato de ser pobre significar uma justificativa para isso, então pobre seria necessariamente um sinônimo de ser bandido? É óbvio que não. Lembrem do que eu tinha falado para vocês a respeito das falácias. Para pensar quanta gente pobre está buscando a sua chance de se inserir no mercado de trabalho, na vida, no cotidiano das pessoas. É importante que a gente tenha muito claro na mente o que é que está por trás desse viés, que está, em muitos casos, levando a uma sensação de impunidade. Então, quando a gente tem esse dilema, né? Vem cá, o pobre, ele é ou não vítima da sociedade? Diante desse dilema, vem cá, se você enxerga que o pobre, ele é vítima da sociedade, me diz uma coisa, então, você propõe, então, que devemos deixar claramente de punir os crimes? Porque na prática, se boa parte dos pobres é quem vai terminar cometendo aqueles pequenos crimes de furtar uma coisa e outra, e você o enxerga como um coitado, então eu acho que você deveria ser muito claro para dizer, olha, então que não se puna mesmo. Agora, para constar na lei que é para punir, mas para depois fazer de conta que pune, você não está sendo honesto o suficiente para dizer não. No pensamento que você tem, você deveria dizer, então, que você declara solenemente que, então, punir aquele sujeito que rouba celular não seja punido. Falta muitas vezes a coragem da pessoa dizer que ela é contra aquele tipo de coisa. Na verdade, na minha opinião, a gente deveria ensinar que o certo é o certo. O certo é o certo. Nós precisaríamos lutar para que tivesse ações sociais e econômicas que ajudassem efetivamente a fazer a inserção daquela população carente. Como é que se faz isso? Dá oportunidade para aquela pessoa através da educação mesmo, não é através apenas de cota, não. Melhora a educação, melhora o que se ensina para aquele jovem, incentiva a cultura, incentiva esportes mesmo. Aí você vai cada vez dar menos chance e até discurso para que o jovem diga, eu fui para a bandidagem. Mas você foi por quê? Você tinha educação, você teve incentivo para uma coisa, para a cultura, para esportes, mas em algum momento você vai notar que mesmo aquelas pessoas que tiverem tido tudo isso, elas vão em algum momento, infelizmente, estatisticamente, se encaminhar para a bandidagem. Vem cá, se você não tem coragem, então, de dizer que é para retirar do Código Penal a punição para aqueles furtos pequenos, por exemplo, então por que então você não busca que sejam criados mais presídios para garantir que se cumpra a lei? Por que o seu viés de proteção
do direito do bandido, que precisa realmente ser respeitado. Precisa realmente ser respeitado. Só que o respeito ao bandido está em fazer com que ele entenda que o erro dele tem consequências, mas que ele cumpra aquela penalidade com um mínimo de dignidade. Mas eu não vejo muitas pessoas defenderem, eu quero que ele cumpra a penalidade com dignidade. E para isso, entre outras coisas, precisariam existir mais presídios. Aí sim, você daria uma folga naquela superpopulação. Entende aquela hipocrisia no discurso, onde o sujeito quer defender algo e ele fica com vergonha de defender a impunidade, de que não deve cobrar. Ele só fica falando que se prende muito, embora tenha tudo que a gente já falou a respeito de que para o sujeito ser preso, infelizmente tem uma quantidade gigantesca de coisas que fazem com que o bandido não seja preso. Mas quando a gente pensa em cima daquele que foi preso, aí a situação precisaria ser garantido muito melhor que ele cumprisse a sua pena com muito mais qualidade de vida. Outra reflexão que a gente precisaria fazer, vem cá, essas nossas penas, elas são brandas? O problema é na questão das penas, que precisariam aumentar, ou o problema seria naquela questão da progressão, que termina fazendo com que o cara saia antes e dê uma sensação de impunidade? Só que o problema é que nas nossas cadeias, eu nunca fui numa cadeia, mas pela filmagem que eu vejo, as cadeias são um caos, elas são injustas, são superlotadas, não tem higiene, são muito caras e também ineficientes. Quantas vezes a gente já ouviu falar de que a prisão termina sendo o quê? Uma universidade do crime. O sujeito às vezes entra numa determinada localidade e se torna muito mais embrutecido. Isso é verdade? Me parece que isso é uma grande verdade. Só que no meu ponto de vista, quem enxerga essa verdade, e para mim, até que me prove o contrário, isso é uma verdade, deveria pleitear por melhores condições para o aprisionamento e não a necessária libertação desses bandidos. Então, esse sentimento de impunidade faz com que parte da população que já está sofrendo por tanta coisa que ele termina vendo, eu vejo bandido que não é preso, e termina despertando um ódio, um sentimento de desamparo, e algumas pessoas terminam tendo um exagero naquela motivação, naquela sua revolta. Algumas pessoas, diante dessa revolta, terminam achando o quê? Que bandido tem mais é que sofrer. Só que a pessoa que está pensando desse jeito terminou talvez não tendo uma ideia do contexto geral. Por quê? Que ódio é esse de você fazer com que o camarada sofra aquilo, quando na verdade você está se deliciando com aqueles poucos bandidos que terminaram sendo presos diante de todos os que não foram? Vamos dizer, aquele desafortunado que terminou sendo o eleito para ser preso, terminou sendo o canalizador da ira dessas pessoas que entendem que o bandido tem mais a que sofrer. Tanto melhor seria se o Estado não desse a chance de existir essas revoltas, para que a gente tivesse a tranquilidade. Você cumpriu você cometeu algum determinado crime, ter a certeza de que você vai pagar, e vai pagar rapidamente, com eficiência, com rapidez. Porque enquanto aquela pessoa não é julgada e não vai para a cadeia, o sentimento de angústia de quem ficou no prejuízo emocional, de quem teve o prejuízo financeiro também, é muito grande. A sensação de desamparo do cidadão é muito grande. E quando nós falamos das prisões, a gente já falou, né? Elas são superlotadas. O que é que acontece? As prisões, elas têm, claro que tem prisão agrícola e tal, mas eu estou falando de um rol de situações onde aparentemente poderiam acabar muito com a ociosidade dos prisioneiros. O sujeito que fica sem pensar, não dizem que a mente vazia, ela é
muito perigosa. Eu não gosto nem de falar a frase toda. Então, o que é que acontece? A gente precisaria acabar com essa ociosidade. Mas quando você vai para a Constituição, na nossa Constituição Federal, ela é taxativa para dizer que é proibido a exigência de trabalhos forçados. E eu não estou, claro que não precisaria ser trabalho forçado, mas o trabalho poderia e deveria ser incentivado. Daqui a pouco a gente vai falar a respeito de como isso poderia acontecer. Já que a gente aparentemente tem poucas prisões em relação ao que deveria ter, e isso tem a ver com custo, o que é que acontece? Existe uma certa mistura de presos com níveis diferentes de agressividade. Então a gente vai ter aquela universidade do crime, vai ter a possibilidade muito mais forte daquela coisa que a gente vê por aí, daquelas agressões sexuais de bandidos que violentam bandidos e por aí vai. Então você vê que é o direito daquele que foi penalizado pelo bandido está sendo desrespeitado pela impunidade, e o direito do bandido de ter o direito de cumprir aquilo de uma forma mais digna também está sendo solenemente ignorado, e a gente precisaria mudar a respeito disso. Existe um certo déficit na vistoria. Quantas vezes a gente vê que existe ainda a entrega de armas e celulares dentro de um determinado presídio? Isso acontece por deficiência, talvez na vistoria, no jeito que se faz a prisão, na distância que se permite que chegue alguma coisa do lado de fora para a prisão, mas também por corrupção de servidores, alguma permissividade em uma gestão ou uma falta de gestão, ela poderia levar a um determinado caos. Aqueles que estão lá, eles ao mesmo tempo estão sendo violentados pelas condições precárias, mas existe também um faz de conta para que se permita, por exemplo, que alguns bandidos tenham até geladeira, televisão, especificamente na sua cela. Nós temos uma completa farsa em relação a essa situação. Quando nós falamos de celulares que entram, meu Deus, como é que a gente pode fazer para bloquear o sinal? Será que a tecnologia ela está de tal forma complicada que não se consegue? A gente sabe que existem bloqueadores, mas a gente vê também, por exemplo, que existem cadeias que ao redor dela está um monte de casa, de residência, em que muitas vezes se diz, não posso botar o bloqueador porque senão vai bloquear o celular dos moradores que moram ali por perto. Me diga, isso é uma coisa séria, pelo amor de Deus. Não deveria de jeito nenhum se possibilitar a existência de residências no entorno para que aquele bloqueador efetivamente aconteça. Só que aquele bloqueador precisa ter algum tipo de gerência, porque ele também, diante da corrupção, ele pode vir a ser desativado. Ele pode vir a ficar obsoleto e, periodicamente, os responsáveis por aquilo precisam verificar se aquilo está ou não sendo efetivamente feito. Essas prisões, nós já notamos que para você criar uma prisão, porque quando a gente fala precisamos construir mais prisões, temos que ter a coragem para dizer que precisamos de mais prisões, e isso é um fator de humanidade para o bandido. Verdade seja dita, é muito importante que você saiba encarar sem vergonha de dizer precisamos ter mais prisões, inclusive para dar melhores condições para os presos. Só que as atuais elas são muito caras, porque já que elas estão preparadas para uma formatação de funcionamento, os critérios construtivos dela terminam tornando com que aquele custo suba para níveis muito excessivamente altos. E já que os bandidos terminam se misturando, o preso não volta de lá como algo que ele seria apto a voltar à sociedade. Lembra quando eu falei do trabalho forçado e trabalho incentivado? Na Constituição Federal, no artigo 5º, ele diz que não haverá penas de trabalhos forçados. Só que a gente poderia fazer um incentivo ao trabalho. Então, quem se motivasse a fazer algum tipo de trabalho, ele poderia ter melhores condições de convivência e alguns tipos de regalias e também, por que não, oferir algum tipo de renda. Mas só
que essa renda a gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente melhora de tal forma as prisões para serem muito mais humanas, infelizmente, meu Deus, infelizmente, por conta de miséria, se a gente tiver fazendo com que essa renda seja de tal forma significativa, pode ser inclusive que algumas pessoas cometam um crime para poder entrar na prisão. Então é por esse motivo que eu entendo que ele deveria oferir algum tipo de renda, mas que seria mais ou menos como se fosse 8% do salário mínimo por mês trabalhado, que daria mais ou menos o equivalente a um salário por ano, para que ele receba ao término daquela penalidade. Não pode ser uma coisa de tal forma feito, porque alguém pode pensar, não, mas isso daqui seria contra a lei? Não, porque isso aqui não é trabalho assalariado, é um cumprimento da pena com alguma oferta de uma contrapartida de melhores condições de trabalho, com algumas regalias, e entre elas uma pequena regalia seria esse tipo de rendimento que poderia ser entregue ao final. Isso daria uma discussão gigantesca, mas se aquilo passasse, poderia ser uma coisa boa para o bandido e para a sociedade. Imagina, se o sujeito entrou, ele estava perdido aí, terminou entrando pela criminalidade, mas se dentro da cadeia, ele que deveria ter tido acesso a cursos técnicos, a educação, que não aconteceu lá no passado, mas se ele tiver a chance de aprender algo ali dentro, e na saída, ele receber nem que seja um trocadinho, para quem sabe, ele abrir um negócio. Isso seria uma coisa boa. Só não podemos ficar pagando salário mínimo, porque senão vai dar uma distorção do que eu entendo que seria necessário. E quando nós colocássemos o preso para trabalhar, quem é que vai ganhar com o trabalho do preso? O preso, ele vai ganhar uma remuneração, ele vai ganhar uma profissionalização e algumas regalias que a gente vai tocar nesse assunto. O Estado, por sua vez, também iria ganhar dinheiro. Sabe por quê? Porque hoje em dia o preso parado, ele só fica pensando em algum tipo de situação, e pode ser que a ociosidade dele converta inclusive em questões de aumento na violência nos presídios. O Estado também economizaria com gastos em diversos setores. Por quê? Os presidiários poderiam confeccionar as roupas dos próprios presidiários, confeccionar o fardamento dos alunos da rede pública de ensino, reparar móveis, utensílios e equipamentos eletrônicos quebrados da rede pública, preparar a merenda dos próprios presos e também das escolas públicas, plantar árvores e cuidar de hortas para uso nas refeições, promover reformas e revisões nas instalações hidráulicas e elétricas, construir novos presídios. Isso aconteceria para aqueles que tivessem nos tipos 1 e 2 de presídio, que daqui a pouco a gente fala a respeito disso. Promover a limpeza de áreas e instituições públicas. Observe o quanto que nós temos uma suposta mão de obra. Pelo amor de Deus, eu não estou desejando essa mão de obra. Eu estou falando que aquelas pessoas estão lá, e se elas forem canalizadas para se sentirem parte de que eu estou cumprindo, por exemplo, a pena, mas que eu estou sendo ainda, mesmo como um detentor de algum tipo de penalidade, ainda estou sendo respeitado como cidadão, é muito mais fácil você trazer aquela pessoa para não voltar a cometer, a não ser que ele tenha algumas inclinações irreparáveis, como é o caso, infelizmente, de algumas pessoas. Mas veja também do ponto de vista da sociedade, que não enxergaria os bandidos, talvez, com tanto ódio, quando ele percebesse que o bandido, de alguma forma, ele banca o seu próprio alimento. De alguma forma, ele traz revertido alguma coisa para a sociedade, nem que seja indiretamente, diminuindo o custeio. Então, quando a gente se utilizasse dessa mão de obra incentivada, o próprio governo ele ia ter muito mais facilidade, porque o custeio daquele mecanismo seria facilitado. Bom para todo mundo. Então, nessa citação das diversas atividades, vocês já devem ter notado que tem algumas atividades que exigem manipulação química e ou uso de ferramentas potencialmente nocivas.
Aí sim, essas daí ficariam restritas a presos, obviamente, com menor periculosidade. Atividades externas também ficariam restritas para determinadas situações. É óbvio isso, né? Mas quando a gente fala de que o preso teria vantagem, o Estado também teria vantagem, a sociedade vai ganhar o quê? Vai ganhar a chance de ter mais como sonhar, que aquelas pessoas têm muito mais chance de reintegrar. Imagine você que a população esteja, que a economia esteja carente de bons costureiros, por exemplo. Chega uma pessoa habilitada, por que não? Por que não? E agora vamos falar das prisões. Agora estamos falando muito claramente que você pedir mais prisões, na minha opinião, é você ser mais humano, sim. Agora vem cá, construir mais prisões, ela é muito cara? Sim, porque uma prisão tradicional, ela tem aquele padrão construtivo e uma estrutura muito mais dispendiosa. Então, a gente vai ter concreto, blindagem, ferragem, grades e aquela coisa toda. Então, além disso, a quantidade de servidores envolvidos na gestão daquele modelo tradicional, ela é muito grande. Agora, eu estou propondo que a gente verifique, inclusive, a possibilidade de existirem algumas prisões, inclusive sem grades, e inclusive sem a existência de guardas armados. Está pensando que é brincadeira? Eu estou falando sério. Por quê? Qual é a intenção? Se você, para alguns crimes que algumas pessoas dizem que não deveria, porque pune o pobre, mas se algumas prisões elas fossem bem simplificadas para aquele bandidozinho pé de chinelo reincidente, eu não estou falando de uma coisa pontual, eu estou falando daquele bandido, quanto mais daquelas pequenas coisas, ele foi punido, ele vai tomar um xadrezinho ali, só que ele não vai ser de tal forma oprimido. Ele não vai ter a vida tão tranquila, porque ele vai estar preso, mas só que ele não precisa de todo aquele aparato, porque se tudo der errado e ele sair daquilo, ele vai ter que progredir negativamente para que, se ele for pego, ele vai para uma prisão de uma segurança um pouco maior. Então, esses de menor ofensividade, menor periculosidade, esses poderiam trabalhar naquelas atividades externas, que seria essa prisão que eu estou falando, que não teria grades e guardas armados, seria o que eu chamei a prisão tipo 1. Eles poderiam também manipular alimentos para fornecimento geral, sob algum tipo de supervisão. Você vê que a quantidade de padrão construtivo para você construir alguma coisa naquele sentido ia ser muito mais facilitado, muito mais facilitado. Então, nesses casos, a gente ia ter que a confiança no cumprimento das regras vai ser facilitada. Por quê? Porque se ele descumprir, ele vai perder aqueles benefícios. Nós vamos para aquele tipo de bandido de menor periculosidade, se ele é primário ou é a primeira vez que ele está sendo preso, vamos acreditar que ele vai fazer tudo certo. Se ele descumprir, é que ele vai para uma prisão com menor regalia. E aí ele vai sofrer o ônus. Ele seria prejudicado, inclusive, em relação à progressão do regime. Então, claramente, para essas pessoas, não vai ser boa coisa que ele descumpra. Porque senão, o que o aguarda... Porque para pegar aquele bandidinho, vai ser fácil pegar. É fácil pegar. E quando pegar, a situação dele vai piorar. O que é que acontece? Esses presídios do tipo 1 teriam uma construção muito parecida com a de uma casa normal. E isso seria muito, muito mais barato do que aqueles presídios. A gente favoreceria a existência de maior quantidade de presídios. Nós iríamos favorecer com que aquele bandido pequenininho não se misture com os bandidos mais perigosos e teria muito menor necessidade de gente para garantir a segurança e a ordem. Porque, inclusive, se tivesse um policial desarmado lá e o cara quer fugir, o policial não precisa fazer nada. A única função do policial ali seria reportar. E para que a gente faça algum tipo de controle, aquela aquela prisão tipo 1 precisaria ter, obviamente, câmeras 24 horas por dia para também
fazer uma vigilância, inclusive em relação ao trabalho do vigilante. Mas aí a gente precisaria deslocar somente uma outra pessoa para remotamente verificar se aquele vigilante está sendo conivente ou não com eventuais saídas daquele bandido. Me parece ser uma coisa relativamente barata, justa e efetiva. Agora eu vou fazer um esboço aqui para vocês, estou sonhando, junto com vocês, de como é que seria essa questão das prisões. Então, a gente teria o tipo 1, tipo 2, tipo 3 e o tipo 4. As do tipo 1 seria utilizável por reincidentes em crimes com pena de detenção, crimes com punição até 4 anos sem histórico de violência, presos oriundos do tipo 2, que daqui a pouco a gente fala do 2, que tiverem cumprido metade da pena, presos originalmente condenados ao tipo 3, que tiverem cumprido 2/3 da pena, e presos originalmente condenados ao tipo 4, que tiverem cumprido 3/4 da pena. Já o tipo 2 teria os presos enquadráveis no tipo 1, que não optaram por trabalhar. Lembram que se ele não opta por trabalhar, ele não vai ter algumas regalias. Então, se ele quer trabalhar, no tipo 1 ele ficaria. Mas ele não quer trabalhar, ele vai para o tipo 2 sem problema nenhum. Então, o que é que acontece? Se ele não quis trabalhar, porque o trabalho não é forçado, ele é incentivado, ele vai para o tipo 2. Então, aqueles que poderiam entrar no 1 que não optaram vão ficar no tipo 2, ou aqueles que descumpriram com suas obrigações lá no tipo 1, que como penalidade, quando ele for pego, ele não vai voltar para a cadeia do tipo 1, e sim para aquelas do tipo 2. Também valeria para os crimes com punição entre 4 e 8 anos sem histórico de violência, presos oriundos do tipo 3 que tiverem cumprido metade da pena, presos originalmente condenados ao tipo 4 que tiverem cumprido 3/4 da pena. Tipo 3 seriam os presos enquadráveis no tipo 2 que não optaram por trabalhar, ou aqueles que descumpriram com suas obrigações. Entraria no tipo 3 os demais crimes que não se enquadraram nos tipos 1, 2 e 4. Daqui a pouco a gente fala do 4. E também os presos oriundos do tipo 4 que tiverem cumprido metade da pena. Já no tipo 4, que seriam as cadeias de segurança máxima, seria aqueles crimes hediondos e de alta periculosidade, notadamente aqueles envolvidos no crime organizado. Na característica, você vai verificar que cada uma delas teria algum tipo de característica de padrão construtivo, localização e por aí vai. Então, aquelas do tipo 1 teriam um padrão construtivo comum, igual a uma residência, parecendo uma residência quase igual, a não ser que a questão da guarita e algumas outras coisas, mas o padrão dela seria relativamente barato para se construir. Ela poderia ficar numa zona urbana ou rural. Os mobiliários e utensílios domésticos seriam iguais a de qualquer residência, inclusive com direito a talher normal, sem problema nenhum. Aqueles que estiverem no tipo 1 poderão ter as questões das visitas 4 vezes na semana, inclusive com direito à visita íntima. E a revista das visitas seria aquela revista padrão. Já o tipo 2, o padrão construtivo seria também simples, mas já haveria a existência de algumas grades. Grades simples, não tão reforçadas, mas ainda assim existiriam grades. Esse tipo 2 pode ficar na zona urbana ou rural. Os mobiliários seriam comuns, mas os utensílios já seriam um pouco mais restritos. Por quê? Porque faca, garfo, colher não poderiam ser do tipo mais perigoso. Então, teriam que ser alguns utensílios um pouco mais adaptados. A sua direito à visita também aconteceria, só que numa quantidade de vezes menor. Inclusive, desceria de 4 vezes para 3 vezes, mas também teria direito à visita íntima. A revista daquelas visitas poderiam acontecer através da utilização de um detector de metais, por exemplo. Tipo 3. Esse tipo 3, o padrão construtivo seria especial para as cadeias tradicionais. Então seria concreto reforçado e demais aspectos construtivos que eu não sei dizer, porque eu não sou arquiteto, não sou engenheiro civil e por aí vai. Só que a localização dessas tipo 3, elas não poderiam ficar na zona
urbana. Elas necessariamente ficariam numa zona rural afastada de qualquer abrangência de rede de telefonia móvel. Os mobiliários deles seriam fixos, em concreto, sem armários e com um vaso tradicional. E as suas visitas seriam de 2 vezes na semana. Note que nesse tipo 3 ele não tem essa questão da visita íntima. A revista das visitas ocorreria mediante o uso de detector de metais e também de raio-x ou qualquer outra metodologia que seja mais efetiva. As do tipo 4 teriam um aspecto muito parecido de construtivo com o das cadeias tradicionais. Sua localização também seria a mesma coisa, só que a diferença entre a 3 e a 4 é que as visitas ocorreriam 2 vezes na semana, mas não haveria contato direto das visitas com aqueles bandidos. Só se daria via telefone e ainda assim a conversa sendo de alguma forma monitorada. A revista das visitas também seguiria a mesma coisa de detector de metais e também de raio-x. E agora vamos falar das regalias. Como é que funcionaria? A do tipo 1, ela poderia ter direito a banho quente, com energia solar, sala com televisão de uso coletivo, utilizava até às 10 horas, sendo que quando tiver jogo do Brasil poderia dar até uma estendida até a hora do jogo do Brasil, biblioteca, celas com ventilador, computador de uso coletivo, banho de sol diário de até 3 horas, sendo estendido inclusive nos finais de semana, poder permanecer no pátio à noite para apreciar estrelas até às 20 horas, se quiser, né? Possibilidade de fazer serviços externos, possibilidade de exercer atividades profissionais com ferramentas diversas. Você vai ver que a do tipo 2 tem uma quantidade menor de regalias, porque teria banho quente, a sala com a televisão de uso coletivo só iria até as 9 horas, adaptável para o jogo do Brasil, teria biblioteca, celas com ventilador, banho de sol diário de até 2 horas para quem não trabalha ou 3 horas para quem trabalha. As do tipo 3 teria banho quente, energia solar, apenas em períodos frios, sala com televisão de uso coletivo utilizava até as 20h30. Pessoal, vocês podem estar pensando, por que esse Paulo Telino está falando tanto de TV? A TV seria algum tipo de atração para você tirar e distrair aquela mente, para ela não ficar o tempo todo pensando em algum tipo de coisa maquiavélica para ficar planejando coisa errada. É uma distração, é uma forma de você garantir que aquela pessoa vai ter acesso a ficar presa, está cumprindo, porque era muito melhor ter a liberdade quem tem sabe o que é, mas dá algum tipo de dignidade. A biblioteca, o banho de sol diário de até 2 horas para quem não trabalha ou de 3 horas para quem trabalha. A do tipo seria um banho quente apenas em períodos frios, sala com televisão do mesmo jeito que a outra, biblioteca. O banho de sol teria um tempo um pouco menor, entre 1 hora para quem não trabalha e 2 horas para quem trabalha. Lembra que a gente tinha falado do trabalho incentivado? Aqui eu não vou ler não, a intenção era que essas prisões pudessem desenvolver algumas atividades profissionais que favoreceriam que a atividade dele fosse um pouco mais revertida para a sociedade. Então eu não vou ler cada uma delas, você já está visualizando aí na tua tela. Isso são apenas ideias, né, de coisas. Quanto mais você avançasse na questão da periculosidade daquele trabalhador, mais você ia ter algum tipo de restrição no tipo de atividade para poder não possibilitar e não instrumentalizar aquele presidiário a ter acesso a algum tipo de instrumento que poderia reverter em algum tipo de violência. E a lotação máxima que a gente está pensando seria algo por volta de 1 ou 2 pessoas por cela, de 3 a 4 por cela no tipo 3 e de 3 a 6 por cela no tipo 4. Essa é uma visão que eu tenho, porque quando a gente vê toda essa questão, a gente imagina a preocupação de fazer com que aquele sujeito tenha uma ocupação, que ele reverta, que ele se pague, mas que ele tenha algum tipo de chance de sonhar em reverter. Mas quando a gente fala em relação a isso, é muito importante que a gente acabe com o sentimento de impunidade. A prisão do tipo 1 não pode ser também de tal forma boa
a ponto de estimular o cometimento de pequenos crimes por vulneráveis, como eu já falei para vocês. As prisões tipo 3 e 4 seguirão essas determinadas diretrizes. Elas serão feitas sob um piso elevado. Por que sob um piso elevado? Porque para evitar o perigo do sujeito fazer algum tipo de escavação para poder sair. Por quê? Porque se ele escavar, ele cai ali embaixo, todo mundo está vendo, então ele não consegue fugir. Então precisaria ficar toda essa parte elevada. Ela precisaria ter, tanto o tipo 3 e 4, pavimentos intermediários entre os diversos andares, para que, se fosse necessário em termos de uma rebelião, tivesse um fácil acesso da polícia para que pudesse se debelar aquela rebelião de uma forma fácil. Além disso, para evitar essa contaminação dessa permanência dos diversos funcionários de agentes penitenciários, talvez fosse bom fazer algum tipo de escala de revezamento para que não se criasse o tempo todo algum tipo de vínculo de contato permanente. Mas isso eu não sei, isso aqui é uma ideia minha, pode ser que a realidade de uma determinada situação prisional seja completamente... Isso pode ser uma grande uma bobagem, mas eu pensei em existir uma equipe rotineira de agentes penitenciários, mas também existirem uma escala semanal de policiais que poderiam atuar de forma que não tivesse aquele vínculo permanente, porque tudo tentando diminuir o contato dos funcionários com os presos, que esse contato ele é um grande terreno que favorece a corrupção. Olha algumas chamadas que a gente vê aí na internet. Uma em cada 3 pessoas no mundo estão presas sem julgamento, e superlotação coloca presos em risco de contrair a Covid-19, diz uma determinada pesquisa. Outra, por falta de presos, a Holanda fecha 24 prisões. É tanto espaço vazio que eles estão até importando detentos. Há 1.000 presos noruegueses cumprindo pena em celas emprestadas nos Países Baixos. Outra, Noruega consegue reabilitar 80% dos seus criminosos. Tem muito a ver com o que a gente já conversou, não é? Quando nós falamos de progressão, que essa progressão é mais uma daquelas coisas que dão aquela sensação de impunidade, a progressão sugerida por mim seria o seguinte: um mínimo de 50% da pena cumprida no estabelecimento prisional originário para o qual ele foi delegado. Lembra que a gente tinha escalonado para cada sentença, ele seria enquadrado num determinado tipo de prisão. Então ele não consegue progredir, em vez de ser 1/6 da pena, naquelas casos que a gente já falou, no mínimo 50% da pena dele precisaria acontecer naquele estabelecimento, naquele tipo de prisão que é, vamos dizer assim, a prisão de entrada dele para aquele tipo de situação. Então, só depois de cumprir metade da pena é que ele progrediria para prisões com mais regalias, como a gente já falou, até o dia dele ser integrado. Agora, quando a gente fala dessa progressão, seria um mínimo de 75%, independente de qualquer coisa, de cumprimento da pena para poder usufruir dos benefícios do regime semiaberto em diante. Então, o que é que aconteceria? A gente teria essa escalonada que a gente estava falando. Em vez de você ter regime fechado, depois semiaberto, aberto e condicional, você teria cadeias tipo 4, que poderiam progredir para 3, para 2, para 1, depois semiaberto, aberto, condicional, alguma coisa nesse sentido. Então a progressão para garantir que o preso fique mais tempo preso, mais preso, com maior quantidade de regalias, de bem-estar para a sua permanência lá, seria garantido. Então, se você pensar por um lado, eu defendo que os presos passem mais tempo na cadeia, mas por outro lado, eu defendo que aquele cumprimento seja muito mais humano e para que ele vire uma pessoa com muito mais chance de ser reintegrada à sociedade. Eu estou aqui só sonhando junto com vocês. Se você teve a paciência de esperar até agora, que bom estar com vocês. Se gostou, inscreve-se no canal, compartilha, dá o like, comenta. Eu queria ouvir o que é que você pensa a respeito. Foi muito bom estar com vocês, enquanto isso eu sigo contando nuvens.